expositivos no Evangelho de Mateus, hoje nós veremos o batismo de Jesus. Nós temos visto nas últimas semanas sobre a pessoa de João Batista, né? Jesus e João Batista, o seu primo, né? O encontro deles ali. Vimos já semana passada o que quer dizer o batismo com o Espírito Santo, com fogo, que João disse aqui a respeito de Jesus. Vimos que pedir a Deus que nos batize com fogo não é uma coisa boa, né? Batizar com o Espírito Santo significa salvação, significa redenção, enquanto que batizar com fogo significa condenação. Então devemos tomar muito cuidado com isso, né? Então, se alguém lhe perguntar se você quer ser batizado com fogo, ofereça-lhe um extintor de incêndio. Não, não quero. Eu já sou batizado com o Espírito Santo, né? Já tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Hoje nós vamos ver o batismo de Jesus. Vamos ler lá no Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Vamos ler lá. Eu leio os versículos ímpares, os irmãos respondem com os versículos pares. Leitura responsiva. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, os fazia dizendo: eu é preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na parte final, lá do capítulo 3, nós encontramos esse momento sobre o modo belo da vida do nosso Senhor Jesus, no qual ele vai até João, seu primo, para ser recebido em batismo. Jesus não mandou nada menos do que 96 quilômetros da Galiléia até o Jordão, onde João batizava, dá mais ou menos 96 quilômetros, ou seja, aqui em São Paulo, até um pouquinho mais, né? Se você passar de Guarulhos, até um pouco mais. E assim, então ele foi, o que indica aí a importância que essa cerimônia tinha para o Senhor Jesus e o valor que nós também devemos dar para a cerimônia do batismo. Infelizmente, hoje em dia, esse novo modelo de igreja que nós temos por aí, os desigrejados, né? Eles apregou que não há necessidade dessas coisas, dessas práticas, como batismo, frequentar uma igreja, não há necessidade disso. Mas nós vemos que o próprio Senhor Jesus chancelou e deu peso ao batismo, à prática do batismo, a qual também nós devemos tratar com o máximo respeito e a máxima dedicação, né? O máximo zelo. Mas aí surge a primeira pergunta: por que Jesus teve que se batizar? Nós já vimos anteriormente que o batismo de João era o batismo de arrependimento, era para quem se via arrependido dos seus pecados, então admitia que precisava ser batizado. Então a pessoa procurava João Batista, era o batismo de arrependimento. Mas a Bíblia diz para nós que o Senhor Jesus fez essa viagem a fim de que João o batizasse. Qual a necessidade de Jesus ser batizado? Bem, arrependimento não era, não tinha pecado nenhum. Então, não tinha nada a ver com o batismo de João mesmo em si, no sentido de que o batismo de João era um batismo para arrependimento. Também, nós não devemos entender que Jesus procurou ser batizado, porque lembramos que ele não tinha pecado nenhum, e por isso então ele lavou-se da culpa do pecado que ele carregaria, do nosso pecado que ele carregaria. Também isso está errado, fora, desconsidere isso. A Igreja Católica ensina que Jesus foi batizado, mesmo ele sendo santo, puro, naquele momento ali ele estava se lavando
da sujeira do nosso pecado que ele carregaria. Né? Então ele estava se lavando. A Igreja Católica ensina isso. E isso é um absurdo, porque se Jesus se sujou com o nosso pecado, implica que ele se tornou pecador. Né? Se você se envolve com as práticas pecaminosas de uma pessoa, você se torna tão culpado quanto. Ainda que Jesus não tenha cometido pecado, mas ele seria culpado. Seria culpado da mesma forma que nós. Então não faz sentido. Né? Também não foi por esse motivo. Warren Wiersbe, ele apresenta 3 razões aqui para o batismo de Jesus, e eu particularmente concordo com todas as 3, em especial com a terceira. A primeira razão que ele apresenta é que foi uma forma de Jesus mostrar a sua aprovação com respeito ao ministério de João, seu primo. Então, ao receber o batismo sobre si, o batismo de João, Jesus estava mostrando para todas as pessoas ali que João estava fazendo algo correto, algo certo. Outro motivo era que, mediante o batismo, Cristo identificou-se com publicanos e pecadores, a quem veio salvar. Identificação. Veja bem, ele identificou-se, mas não se tornou culpado ou pecador. Quando a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, significa que ele sofreu a culpa, ou melhor, sofreu as consequências da condenação que a culpa do nosso pecado trazia. Ou seja, a morte na cruz. E isso nos remete para o terceiro motivo que está aqui. Foi um retrato do batismo, entre aspas, né, do batismo na cruz. Alguém lê para nós, por favor, Mateus 20, 22, e outro irmão, outra irmã, Lucas 12, 5. E nesse batismo lá, na cruz, né, batismo entre aspas, Jesus seria coberto por todas as ondas e vagas do julgamento de Deus, os vagalhões do julgamento de Deus. Jesus estaria submerso pela ira de Deus. Outro irmão, outra irmã já vai preparando para nós Salmo 42, 7. Então, alguém lê para nós primeiramente Mateus 20, 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondendo: podemos. Os 2 irmãos lá então pediram por Jesus, né? Nós queremos sentar um à sua direita, outro à sua esquerda, no seu reino. Mas Jesus falou: vocês sabem o que vocês estão pedindo? Vocês estão prontos para tomar o cálice que eu vou tomar? Cálice significa a ira de Deus sendo derramada, e Jesus seria coberto pela ira de Deus. Né? E alguém lê, por favor, 12, 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Jesus está se referindo aí à ira de Deus, está se referindo a Deus. Então, em vez de temer os homens, tema a Deus, porque os homens comumente podem fazer mal ao seu corpo, mas Deus pode destruir a tua alma, pode lançar você no inferno. Então, ele está se referindo aí à ira de Deus, certo? Ira essa que o cobriria como ondas e vagalhões. Alguém lê para nós Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Isso, é um salmo messiânico, falando sobre o sofrimento do Messias, seria ali coberto pela ira de Deus, seria coberto pela ira de Deus, lá na cruz do Calvário. Eu sempre tenho falado isso, eu sei que toda vez que eu falo, eu causo mais espanto do que a aprovação das pessoas. Mas, irmãos, algo que me preocupa muito, daqui uns dias nós vamos ver isso aos montes, é a encenação da morte de Jesus. Peças sobre a morte, sobre a paixão de Cristo. Não tem maneira pior de nós insultarmos o sacrifício de Jesus do que fazendo um teatro com o sacrifício. Por mais bonito que seja, pastor, mas é bonito demais. A gente fica pensando como que Jesus sofreu, e a gente sai de lá chorando, porque dó, dá vontade de subir na cruz, e arrancar Jesus da cruz. Eu falo, legal, o diabo teve a mesma vontade, Satanás teve a mesma vontade. Se você olhou para a cruz do Calvário e tem dó de Jesus morrendo na cruz, você não entendeu nada do Evangelho, meu irmão.
absolutamente nada. Vamos pensar no sacrifício, na dor física que Jesus passou. Dá para descrever a dor que Jesus passou? Os açoites que ele levou, a coroa de espinho dos atores aí, os espinhos são tudo para fora, né? Para parecer realista, eles pintam com uma tinta vermelha lá, parecendo que é sangue. Os espinhos de acácia entraram pela fronte de Jesus e rasgaram e foram mais profundo. Alguns até podem ter atingido o cérebro dele, tão terrível que foi. Mas essa não foi a principal dor. A principal dor foi ele ser humilhado, cuspido no rosto, né, pastor? Também não. Então foram os açoites que rasgaram as costas de Jesus. Também não. Então foram os tropeções que ele deu no caminho, na Via Crucis, e ali ele caiu, e José de Arimateia veio, socorreu, levou sua cruz um pouco para ele. Foi isso? Também não. Então foi quando deitaram ele sobre a cruz, abriram seus braços e cravaram pregos nas suas mãos e nos seus pés. Foi isso? Também não. A principal dor que Jesus passou, e nós jamais, irmãos, jamais teremos noção do que vai ser isso, foi a dor espiritual, a dor do inferno. Só para você ter uma ideia, sabe o sofrimento que você teria no inferno por toda a eternidade? Jesus sofreu por você lá na cruz. Porque o sofrimento do inferno não é algo infringido por Satanás, não é Satanás que impõe sobre as pessoas, não. O sofrimento do inferno é o peso da ira de Deus contra o pecado. É Deus em sua fúria contra o pecado. Você tem ideia do que é isso? Graças a Deus nós nunca teremos ideia do que é isso. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo sofreu o meu inferno. E não só o meu, de todos os eleitos, de todos os tempos. Ele sofreu o inferno dos eleitos lá na cruz. Junto o sofrimento de todos os eleitos. Foi isso que Jesus passou lá na cruz do Calvário. Um crucificado normalmente levava de 2 a 3 dias, alguns até 5 dias, para morrer na cruz. Quantas horas levou para Jesus morrer na cruz? 3 horas. Tempo recorde. Tanto que causou admiração dos soldados. Será que está morto mesmo? Espera aí. Furaram o lado dele, saiu água e sangue. É o processo da decantação do sangue, né? A separação da água e do sangue. Está morto mesmo. Eles quebravam as pernas dos crucificados para que no peso caísse todo sobre os pulsos. Experimente ficar nessa posição aqui por alguns minutos. É cãibra para todo quanto é lado no seu corpo. Respiração ofegante, você não consegue respirar. É uma dor insuportável, começa a pintar água no pulmão. Eu já tive água no pulmão, é uma dor terrível. É uma coisa terrível. Nós não podemos descrever o sofrimento de Jesus. E aí me vem alguns bem intencionados, até vou chamá-los, vou quebrar o galho deles, chamá-los de bem intencionados. Tem uns bem intencionados fazendo um teatro. Fazendo um teatro com a morte de Jesus. Pastor, mas tem gente que se converte por dó de Jesus. Eu desconfio desse evangelho que é pregado, desconfio mesmo, irmãos. E esses teatros desonram a Cristo. Mas é pregação da palavra. Eu não vejo apóstolo algum fazendo teatrinho com a morte e a ressurreição de Jesus. O que eu vejo é eles pregando o evangelho de maneira dura. Leia o sermão de Pedro em Atos 3. Se você acha que eu pego pesado, você tem que ler Pedro. Eu estou tentando aprender com Pedro. Tentando aprender. Sem mencionar que não pode haver conversão sincera numa quebra do segundo mandamento. Sim, quebra do segundo mandamento. Fazendo figuras do ser divino. Irmãos, tomemos cuidado com isso. Tomemos cuidado com isso. Eu sei que, pastor, mas eu
Nunca ninguém havia me dito isso antes. Eu acho que o senhor é muito radical. Irmãos, todo o respeito que a gente tiver com o sacrifício de Cristo e com o amor de Deus por nós, não é radicalismo. Não pode ser encarado como radicalismo. Triste que a gente tem isso. Bem, fechando parênteses, voltando para cá. Tester, citando Levertoff, diz sobre a necessidade de Jesus ser batizado. Ele diz o seguinte: Jesus, submetendo-se ao batismo, estava aceitando o seu destino, estava mostrando, olha, para o que eu vim. Aliás, ele vai até João Batista a fim de que João o batizasse. Em momento algum Jesus tinha dúvida do que ele veio fazer. O tempo todo Jesus sabia muito bem o que ele tinha a fazer. Como membro do seu povo e parte da humanidade, ele toma sobre si os pecados deles e no batismo ele os tira de sobre si com santa ira, dedicando-se ao mesmo tempo à sua santa vocação. Ali no batismo, Jesus estava mostrando aos pecadores o que ele haveria de passar por nós, por amor a nós. E assim ele enfrenta a cruz algum tempo depois, né? Tal coisa chocou João Batista. No verso 14 diz assim: João Batista volta-se para o Senhor Jesus e o dissuadia, dizendo. Então o verbo dissuadir aqui não João não disse uma vez só, não, ele disse várias vezes. Não, Senhor, que conversa é essa? O Senhor, eu batizar o Senhor, que cabimento é esse? Não tem cabimento coisa dessa. O Senhor eu tenho que ser batizado pelo Senhor. Afinal de contas, eu não sou digno de levar as suas sandálias. Não foi isso que ele disse anteriormente? Sim, João estava sendo humilde aqui. Não vou dizer que não vou questionar a humildade de João aqui. Mas preste atenção, quando o Senhor Jesus Cristo nos dá uma ordem, por mais absurda que ela pareça ser, ou por mais fora do que deveria ser, ela nos pareça, nós devemos cumprir, irmãos. Nós devemos cumprir. O Senhor Jesus chegou e falou: eu vim aqui para você batizar. Acabou. João Batista não tinha mais nada a dizer. Sim, Senhor, eu vou te batizar. É a ordem do Senhor. Eu vou te batizar. Ainda que eu não entenda. Ainda que eu não entenda o que o Senhor está dizendo, ou por que o Senhor está pedindo isso, mas eu vou te obedecer. Essa lição é importante para nós. Porque quando o Senhor Jesus nos manda fazer algo, nós devemos fazer sem questionar. Para João, quem tinha que ser batizado não era Jesus, mas sim ele, João, e ainda por Jesus. Jesus teria que batizar. Na cabeça de João era assim que funcionava. Contudo, a resposta do Senhor Jesus esclarece tudo. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa é a resposta do Senhor Jesus aqui. É a resposta à pergunta: por que Jesus teve que ser batizado? A resposta é: porque era conveniente para cumprir toda a justiça. E que justiça é essa? O que isso quer dizer? William Hendricks ele faz uma paráfrase. Ele escreve com as suas próprias palavras o versículo 14. E aí então ele traz a seguinte explicação: como regra geral, o que tu fazes, Jesus falando para João, como regra geral, o que tu fazes é verdade, mas neste momento específico de tua vida e de minha vida, quando estou para começar meu ministério público, é conveniente que, por meio do meu batismo, eu reafirme minha resolução. E a resolução você vai ver que todas elas apontam para o Antigo Testamento, com exceção aqui do Hebreus e 1 Pedro e Apocalipse, as referências que estão aí, mas foi lá no Antigo Testamento que o Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo determinaram como seria a nossa salvação através do Messias. Então Jesus veio cumprindo uma ordem que Ele mesmo estabeleceu lá na eternidade passada. Por isso que Jesus não veio com aquela ideia que geralmente a gente vê nos filmes, aquela ideia de que ele estava perdido, ele não sabia o que queria fazer, e Maria, com toda a sua santidade, o orientou,
passo a passo o guiou e o ensinou a ser filho de Deus. Meus irmãos, isso é ridículo. O Filho de Deus veio a esse mundo sabendo justamente o que ele tinha que fazer. Como um bebezinho, ele recebeu cuidados, como uma criança, claro. Mas tão logo, com 12 anos de idade, nós vamos ver, né, em Lucas, tão logo, com 12 anos de idade, ele estava lá no templo, colocando os doutores da lei contra a parede. E quando Maria e José o encontram lá no templo, admirados com tudo aquilo, tentam dar uma bronca em Jesus, não que Jesus fosse desobediente, nada disso. Ele fala, mas vocês deveriam saber muito bem que eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Jesus sempre soube o que ele veio fazer. Se teve um ser humano que nunca teve dúvida da sua história, do objetivo da sua vida, foi o Senhor Jesus. Eu, com 6, 7 anos de idade, lá na roça, eu dizia que eu ia ser pastor. Eu lembro que meu pai me mandava recolher os bezerros para que eles não mamassem todo o leite. No dia seguinte tinha esse leite para tirar, né? Eu ia recolher os bezerros. Serviço que eu ia fazer em 15 minutos, eu levava quase 1 hora. Para os ouvidos aí, né? Fazer quase 1 hora. Eu levava quase 1 hora para fazer o serviço. Eu subia naqueles cupins no pasto, me imaginava num púlpito pregando. Eu não sei se alguém se converteu com as minhas pregações ano passado, mas foi lá que eu comecei minhas primeiras aulas de homilética. As primeiras aulas de pregação foi lá. Mas na adolescência, me afastei dos caminhos do Senhor, entrei em dúvida, claro, desviado. Como é que eu vou ser pastor? É lógico. E todo adolescente, todo jovem, chega nesse momento de decisões, não sabe o que vai ser, né? Minha filha de bailarina médica, ela já foi um monte de coisa, ela já pensou ser um monte de coisa, né? Uma hora ela vai descobrir, Deus vai mostrar para ela o que ele quer que ela seja. Mas Jesus não, Jesus veio a esse mundo sabendo exatamente o que ele deveria fazer. Ele não teve dúvidas. Pastor, por que ele fala que toma faixa nesses caras? Mas isso aí, nós vamos ver mais à frente quando nós estudarmos esse texto, mas de antemão que eu posso dizer para a irmã é o seguinte, novamente, quando eu falei agora há pouco sobre o sofrimento de Jesus, a pergunta da irmã foi, não sei se vocês conseguiram ouvir no fundo, o ventilador, o amigo ambiente, ela perguntou, por que então Jesus falou, afasta de mim esse cálice? Justamente, irmão, porque nós não temos ideia do sofrimento de Jesus naquele momento. Ele sabia muito bem o sofrimento que estava por vir. Ele sabia muito bem o que ele haveria de sofrer. E naquele momento ele pediu, Senhor, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A gente não faz ideia. Ele, tão convicto que sempre foi, naquele momento ali, o Senhor Jesus se viu numa situação terrivelmente angustiante. Mais um motivo pelo qual eu afirmo, é uma sandice, é uma impiedade até fazer teatro com a morte de Jesus. É um insulto. Por mais bem intencionado que ele esteja, mas é um insulto. O Senhor Jesus não mandou a gente fazer teatro com a morte dele. O Senhor Jesus mandou a gente ceiar em memória de mim. Toda vez que a gente tem a ceia do Senhor, a gente tem que lembrar disso. Nós não precisamos de mais nada. E a ceia do Senhor tem que ser o mais simples possível. A mesa do Senhor tem que ser o mais simples possível. Nada de enfeite, nada disso. Só ali os elementos. Na simplicidade da mesa, nós vemos a profundidade, a riqueza do momento. Às vezes a gente vê mesa de ceia cheia, é pão, é um pão comido ali, é uma taça de vinho, é um cacho de uva caindo, é tudo bonito, mas tira o objetivo. Quanto mais simples for os elementos da ceia, mais nós atentaremos para a profundidade do momento. Nós não ficaremos perdendo tempo com enfeites, nós ficaremos com o cerne da mensagem. É isso que importa. Vamos em frente.
mas responderei com mais detalhes, irmã Nelly, daqui uns 5 anos, permitindo Deus, né? Se Deus nos permitir estar aqui, daqui uns 5 anos a gente chega lá, tá bom? Vamos em frente. Continuando a leitura aí das palavras de Hendricks, né? Vou recomeçar. Como regra geral, Jesus falando para João Batista, como regra geral, o que tu fazes é verdade, mas neste momento específico de tua e de minha vida, quando estou para começar meu ministério público, é conveniente que, por meio do meu batismo, eu reafirme minha resolução. Além disso, deve-se cumprir a promessa que a ti foi dada, para que, de forma mais persuasiva e adequada, possas proclamar-me ao povo. Pelas razões estabelecidas, é conveniente que assim cumpramos toda a exigência da justiça de Deus, né? A exigência da justiça que eu reafirmo e a exigência da justiça de que tu batizes e proclames. É isso que Jesus estava dizendo para João aqui. João, não podemos fugir desse momento. Eu tenho que ser batizado por você para que eu mostre para as pessoas que o que você está fazendo tem a minha aprovação, porque tem um objetivo muito maior, e o objetivo muito maior é mostrar que o que eu vim a esse mundo para fazer é ser coberto com a ira de Deus, assim como nesse momento eu serei coberto com a água do batismo. Profundo isso, Deus. Profundo isso. Alguém lê para nosso favor Hebreus 7, 22. Hebreus 7, 22. E outra pessoa lê para nós Apocalipse 13, 8. Por isso mesmo, Jesus tem tornado fiador da superior aliança. Jesus se tem tornado fiador e Superior aliança. fiador e Em superior aliança. superior aliança. A aliança que foi feita, a nova aliança foi feita no sangue de Jesus. Por isso que ele falou: este é o meu sangue vertido por vós, sangue da nova aliança, feita no meu sangue. Os nossos presbíteros estudarão com vocês daqui a alguns domingos sobre as alianças da escola dominical. Estivemos combinando sobre isso hoje, e vocês vão entender que o peso e a importância da nova aliança na nossa vida. Mas verão também todas as alianças que o Senhor Jesus, que Deus fez com o seu povo. Nós vamos ver com os nossos presbíteros. Vamos lá. Apocalipse 13, 8. Adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi morto, o Cordeiro foi morto desde quando? Fundação. Em outras palavras, quem que determinou? Nós chamamos isso de pacto da graça. Quem que determinou que Jesus morreria na cruz? Jesus seria o Cordeiro de Deus. E isso antes da fundação do mundo. Quem que determinou isso? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Meus irmãos, a doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais importantes na vida da igreja. Na doutrina da Trindade, nós vemos sobre a nossa salvação. Não há um aspecto da nossa salvação em que a Trindade não esteja envolvida num todo. Todas as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três estão envolvidos ali o tempo todo na nossa salvação. A doutrina da Trindade fala sobre a questão da comunhão, a importância da comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo viviam na mais perfeita comunhão. Eles não tinham necessidade alguma de criar o mundo e muito menos o ser humano. Eles se bastavam em si. Então, isso é a doutrina da imanência da Trindade. Eles eram
plenos em si, sempre foram plenos em si. Mas tanto amor existia entre eles, que o Deus triuno decidiu criar o homem para com ele dividir esse amor e ele experimentar esse amor e viver esse amor. É maravilhoso pensar assim. E quando nós pensamos na Trindade Santa, devemos pensar nela, nas aplicações dessa doutrina na nossa vida como irmãos e comunidade. Isso é assunto para outros estudos, quem sabe um dia desse a gente estuda sobre isso. Mas, falando sobre a Trindade Santa, queres ver a Trindade? Vais ao Jordão. Quem foi que disse isso? Quem disse isso foi Agostinho, bispo de Hipona, né? Ou na Igreja Católica, como ele é chamado, Santo Agostinho. Eu não vejo problema de chamar de Santo Agostinho, porque de fato ele é um servo de Deus, ele está com Cristo na glória, não tem dúvida disso. Só não merece a minha oração, só não merece a minha devoção, e muito menos devo buscá-lo em oração, né? Ele não pode fazer nada por mim. Mas o que ele fez em vida, a teologia que ele deixou para nós, né? Especialmente a soteriologia, a doutrina sobre a salvação, a sua cristologia, a doutrina sobre a pessoa de Cristo, são fundamentais à fé reformada, à nossa fé. João Calvino bebeu em Agostinho. Tudo bem que Agostinho deu uma escorregada feia na eclesiologia, né, na doutrina da igreja, ele deu uma escorregada, mas nem tudo é perfeito, né? Vamos em frente. Mas Santo Agostinho fez essa afirmação quando perguntaram para ele sobre como que pode um Deus ser três e três ser um ao mesmo tempo. E aí Agostinho disse: você quer ver a Trindade? Vai ao Jordão. Vá até o Jordão. Em outras palavras, estude sobre o batismo de Jesus. Ali você vê a Trindade Santa em ação. Você vê o Filho sendo batizado, o Espírito Santo se manifestando em forma corpórea de pomba sobre Jesus, e o Pai rasgando o céu, né? O som rasgou o céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então ali você vê a Trindade Santa se manifestando de uma forma singular, né? Mas a forma do batismo administrado, levando algumas questões aí. A primeira questão é essa: qual foi a forma que Jesus foi batizado? Os nossos irmãos imersionistas, a maioria esmagadora dos evangélicos são imersionistas, né? Eles creem que o batismo tem que ser mergulhando a pessoa na água, né? São raríssimas as denominações evangélicas que batizam por aspersão, né? Nós somos a exceção praticamente. Os nossos irmãos imersionistas tomam esse texto como base para dizer que o batismo tem que ser por imersão. Por quê? Diz a Bíblia, no verso 16: batizado Jesus, saiu logo da água. Então essa expressão, saiu logo da água, eles interpretam como Jesus foi deitado na água, foi mergulhado. Irmãos, isso é forçar o texto, é forçar feio. Alguém lá fora nos viu entrando aqui na igreja, e aí, quando nós sairmos da igreja, terminar aqui nosso estudo, sairmos aqui do templo, alguém vai dizer lá fora: eles estavam deitados no corredor da igreja. Por que você sabe disso? Por que você está dizendo isso? Porque eles saíram do templo. Faz sentido? Faz sentido nenhum? Não, meu amigo, não tinha ninguém deitado no chão. Por mais que estava fazendo calor, deu vontade de deitar no chão mesmo, frio, mas ninguém deitou no chão, a gente estava sentado. E o pastor estava em pé. Ninguém estava deitado. Mas é essa a conclusão que se tira. Mas ele saiu. Ele saiu porque ele entrou, óbvio. Ele entrou no rio. Pois é, pastor, se ele entrou no rio, foi para se mergulhar. Quem disse? João Batista estava batizando uma multidão. Faria mais sentido um homem sozinho, quem estava batizando era João Batista, faria mais sentido para um homem sozinho batizar uma multidão, deitando um após outro, de vez em quando vinham uns cortinhos, né? Ele deitava o sujeito ali, levantava, deitava, levantava. Meus irmãos, no 10º que ele batizasse, ele já tinha travado a coluna. Qual seria mais lógico?
pessoa entrar com a água pela cintura, ele encher a mão e derramar sobre a cabeça da pessoa. O pastor Olivar achou um jeito de agradar os batistas e os presbiterianos, né? Entrou na água, mas nem tanto, né? E jogou a água na cabeça e resolveu. Não. Aí, esses dias eu vi um dos nossos grandes pregadores contando justamente sobre isso, o pastor Augusto Nicodemos, falando que uma conversa com o irmão Batista sobre o batismo, ele falou: se a pessoa entrar na água com a água para a cintura, vale? Não. Com a água do peito, vale? Não. Se ele entrar até aqui na testa, vale? Não. Então tem que mergulhar aqui inteiro, tem que molhar aqui em cima. Então, pode ser a questão. Molha só aqui em cima. Está resolvido. Está resolvido. Logicamente ele não resolve um assunto tão complicado assim desse jeito, né? Depois ele fez uma brincadeira, é claro. Nós respeitamos o batismo por aspersão. O irmão que vier de uma igreja que batiza por imersão, nós respeitamos, recebemos e não rebatizamos, porque entendemos que o significado do batismo que eles fazem por imersão tem o mesmo significado do nosso batismo por aspersão. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai longe, mas só para você saber, tanto o batismo por imersão quanto por aspersão simboliza a nova vida em Cristo Jesus. Pastor, mas eles não aceitam o nosso batismo. Não aceitam, infelizmente. Fico triste com isso. Fico triste com isso. Algumas igrejas batistas já estão um pouco mais abertas a isso e não fazem isso mais, não rebatizam os presbiterianos, né? Mas fazer o que? Cada um tem a sua prática. Mas dizer que Jesus foi batizado por imersão, porque o versículo está dizendo que ele saiu da água. Agora, se tivesse dito aqui, ele levantou-se do rio, aí até eu poderia dizer, não, ele levantou-se porque foi deitado, tá? Tudo bem, até concordaria. Mas o texto ele simplesmente diz que ele saiu, porque ele entrou no rio. Da mesma forma, daqui a pouco nós sairemos do templo. Por quê? Porque nós entramos no templo. Mas isso não quer dizer a forma como nós estávamos aqui, sentados em pé, deitados. Né? Sim. Sai da denominação que foi batizado por essa pessoa, vai para a outra e aceita o rebatismo, ela não entendeu. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Ela não entendeu. Por isso mesmo. Não entendeu nada, infelizmente. Triste, né? Vamos em frente, irmãos. Vamos lá. Ficou clara essa questão da forma do batismo aí? Você está entendendo por que nós não temos dificuldade em receber alguém que foi batizado por imersão numa outra denominação evangélica? Né? Denominação evangélica, tá? Eu vou citar alguns nomes aqui. Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Mundial do Poder de Deus, Renascer em Cristo, né? E outras aí, nós não consideramos igreja evangélica, tá bom? Adventista do sétimo dia, Testemunho de Jeová, pronto, aí já ficou claro, né? São seitas. Quem vem de lá para cá, com certeza, não só vai ser batizado, como não vai ser rebatizado, vai ser batizado, vai receber o verdadeiro batismo. Tá bom? Mas batistas, assembleanos, irmãos de outras igrejas pentecostais sérias, nós não temos a prática do rebatismo. Também não estou fazendo aqui nenhum proselitismo, convidando nenhum desses irmãos para vir para cá. A não ser que eles tenham convicção de que a igreja presbiteriana é melhor, aí é diferente. Mas não vamos entrar em detalhes aí. Outra questão. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. A pergunta é, quem viu? João Batista. Né? Relacionando essa passagem com a de Lucas 3, 21 e também Marcos 1, 10, né? Em Lucas 3, 21 diz que estando ele a orar, o céu se abriu. Estando João Batista a orar, o céu se abriu. Né? E lá, enquanto João estava orando, lá em Marcos 1,10 diz que o céu se rasgou. Então, João viu
Espírito Santo descendo sobre Jesus como pombo. Lucas acrescenta uma informação muito importante aí. Ele diz que o Espírito Santo descera em forma corpórea, como pomba. Forma corpórea como pomba. Como pomba aí seria na forma do voo, em forma corpórea, ele se tornou visível. Se sim, né, ele se tornou visível, tá? Foi a única vez que o Espírito Santo foi visto, mas não na forma dele, em forma corpórea como pomba, na forma de um pombinho, né? Esse assunto é complicado, esse assunto é difícil, mas conversando com colegas, hoje colegas a quem eu admiro muito, com quem eu aprendo muito, doutores, pessoas muito mais capacitadas que eu, e eles também mostram dificuldade, ter dificuldade com a interpretação desse texto, né? Mas nós temos que oferecer pelo menos aqui alguma pista aqui para que nós possamos trabalhar. Como explicar isso se o Espírito Santo não tem corpo? Ele é um Espírito, né? Pode o Espírito Santo ter entrado numa pomba? Primeiramente admitimos que estamos diante de um assunto muito difícil. Que ele tem poder para tal coisa, nós não duvidamos, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Ele é Deus, né? Mas será que foi isso que aconteceu? Ele entrou no pombinho? Calma. William Hendrickson lembra que o que foi fisicamente visto foi uma forma corpórea semelhante a uma pomba. Ela foi vista descendo sobre Jesus. Não é claro por que Deus escolheu a forma de uma pomba para representar o Espírito Santo. Não sabemos por quê, né? Mas há um fator muito importante aqui que deve ser lembrado. Lembre-se que Mateus escreveu o Evangelho pensando em quem mesmo? Os judeus. Tá? Quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? No judaísmo, é ensinado que Gênesis 1, versículo 2, o Espírito Santo de Deus pairava, o verbo ali no hebraico, deixa eu tentar ler aqui, mirarefet, que significa tremular de uma asa, de asas, né? O farfalhar de asas batendo sobre ali sobre a criação, sobre a terra, que estava sem forma e vazia. Mas o significado desse verbo em siríaco é traduzido por aninhar, proteger. Em Gênesis 1:2 descreve a atividade e a localização do Espírito de Deus em relação às águas primeiras no cenário da ordenação criadora do mundo. O Espírito Santo pairando sobre a criação como uma pomba. Isso estava na cultura do judaísmo, estava no conceito do judaísmo. Todo judeu cresceu ouvindo isso, que o Espírito de Deus estava como uma pomba, né, pairando, alinhando ali sobre a criação. Quando Mateus usa a mesma figura falando de uma pomba descendo sobre Jesus, os judeus que tiveram primeiro contato com esse relato, na hora eles se relacionaram com a criação lá no Gênesis. E por que isso é tão importante, fazer essa relação entre o Espírito Santo vindo sobre Jesus e o Espírito Santo vindo sobre a criação lá no Gênesis? Por que isso é importante? Alguém lê para nós, por favor, 2 Coríntios 5:17, e não esqueça de mostrar ali a nota de rodapé lá embaixo na Bíblia, por favor. Pode ler, irmão. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tá, criatura Ou criação. ou criação, olha aí na sua Bíblia. A palavra tissis, né, substantivo tissis no grego, tanto pode ser traduzido por criatura ou criação. Em Cristo Jesus, nós somos nova criação. Ou melhor, a primeira criação, a criação do universo, foi algo extraordinário, algo maravilhoso. A segunda criação, que é a recriação do ser humano, na pessoa de Jesus, foi algo infinitamente mais maravilhoso. Se já é algo grandioso a criação do universo, a salvação do pecador nem se fala, é muito mais. Essa é a ideia. Por isso que Paulo fala, quem está em Cristo é nova criatura, nova criação. As coisas antigas já passaram, essas se fizeram novas. Já falei para vocês aqui, falando sobre o dia do Senhor, esse versículo pode ser aplicado numa prática de evangelismo, falando sobre a velha vida da pessoa, o seu passado não conta mais, o que conta que você é nova criatura em Cristo Jesus. Mas esse versículo aí, de 2 Coríntios 5,17, o que Paulo está falando de velhas, as coisas antigas que passaram, ele está falando das coisas referentes à primeira criação. Se na primeira criação, no dia do Senhor era o 7º dia, tudo se passou. O que importa agora é a nova criação, e a nova criação, o dia do Senhor é o domingo, é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, o dia que Ele voltou à vida, o dia que Ele trouxe a vida ao seu povo. Por isso que nós guardamos o domingo e não o sábado. É só ler na nossa confissão de fé, você vai ver isso com mais clareza, né? Mas vamos lá. Das 3 pessoas da Trindade, somente Jesus se encarnou. Os comentaristas são praticamente unânimes em afirmar que o simbolismo empregado aqui, a saber, uma pomba aponta para a pureza, bem como a mansidão e a graciosidade. Tudo isso encontramos de forma infinitamente mais ressaltada nas pessoas do Espírito Santo e de Jesus. Pois para suportar o tormento, perdoar as nossas iniquidades e ter paciência com as nossas fraquezas, Jesus precisava ser bondoso, manso e gracioso. E o Espírito Santo é quem nos purifica, nos enche de graça e de mansidão. Então, tem esse aspecto também, né? Irmãos, ficou clara essa questão da relação com o judaísmo, lá em Gênesis 1, 2, ficou clara a explicação. Há alguma dúvida? Eu volto, e nem que eu não termine o estudo aqui hoje, né? Deixo para a semana que vem. Há alguma dúvida? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Resolvendo então uma aparente contradição. Quando a gente compara os relatos de João e de Mateus, há uma aparente contradição aí, né? Além desse significado, há um propósito nesta manifestação do Espírito Santo no momento do batismo de Jesus, né? Conforme nos relata o apóstolo João lá em João 1,31, João Batista afirmou a respeito de Jesus o seguinte: eu mesmo não conhecia. João Batista falou isso de Jesus: eu mesmo não conhecia. Mas diante de João 1,33, João Batista, mais adiante, né, o adiante que está junto aí, né, eu separei, mais adiante, em João, não, é separado mesmo, mais adiante em João 1,33, João Batista diz: eu não conhecia. Aquele, porém, que me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí agora complicou, né? Parece que os relatos estão em contradição. Estamos aí diante de uma aparente contradição, né? Enquanto Mateus deixa claro que João Batista sabia que Jesus era o Messias, como está claro aqui em Mateus 3,11, o apóstolo João afirma que João Batista só ficou sabendo que Jesus era o Messias depois que ele viu o Espírito Santo pousar sobre ele. E
aí? Agora nós estamos aí numa encruzilhada. Como resolver isso, né? Primeiramente, nós devemos lembrar que todos os evangelhos, todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, não presenciaram o momento do batismo de Jesus. Nós vamos ver daqui uns dias, eles foram chamados um tempo depois. Eles foram chamados por Jesus algum tempo depois, né, aqui do batismo de Jesus. Né? Pois só viriam a ser chamados posteriormente. Em segundo lugar, os evangelhos não são biografias ou diários da vida de Jesus. Já falei para vocês sobre isso no primeiro estudo que eu dei. Eles não estavam atrás de Jesus copiando e escrevendo tudo que Jesus fazia, não foi assim. O primeiro evangelho levou cerca de 25 anos, mais ou menos, para ser escrito. 25 anos depois da morte e ascensão de Jesus aos céus. Então não foi, né, ali nos dias ali. E aí o que isso tem a ver, né? E os evangelhos, eles são registros dos ensinamentos de Jesus. E o principal ensinamento é: Jesus é o Messias sobre quem o Espírito Santo deveria vir e ungir, conforme prometido pelos profetas. Né? Você pode ver isso lá no Salmo 45, 7, Isaías 61, 1 a 3. Ao que Pedro atestou em Atos 10, 38. Alguém lê, por favor, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, aí nós vemos que os evangelistas, os 4 evangelhos, né, estão apontando na mesma direção, ainda que apresentem aspectos diferentes. Agora, é óbvio, né, que pode haver uma outra diferença no relato, mas o resultado não é comprometido. Né? Um ou outro evangelista acrescentou ou colocou algum detalhe que o outro não colocou. Nós vimos há pouco que Mateus falou que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba. Lucas acrescenta a palavra, um advérbio, corporeamente, de forma corpórea, de pomba, como pomba. São detalhes que cada um vai acrescentando, que quando você junta o todo, você consegue entender melhor. Né? Há essa aparente contradição, mas não é uma contradição, mas sim, quando você junta todos os detalhes, aí você consegue então ter um relato mais completo do fato. Né? É isso que nós devemos ter em mente. Desmentindo aí mais uma heresia. Entre muitos, especialmente os adeptos do liberalismo teológico, há uma crença que diz que Jesus de Nazaré era apenas um homem, mas que foi escolhido por Deus para ser o Messias. E aí lá no momento do batismo, o Espírito Santo entrou em Jesus. E lá na cruz do Calvário, ele ficou 3 anos dentro de Jesus. Jesus era um homem apenas, um homem bom, um judeu, gente boa. E Deus escolheu Jesus de Nazaré para ser o recipiente, né, vamos dizer assim, o vaso que receberia o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e ele ficaria em Jesus pelo tempo do ministério dele. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus morre na cruz e diz: Pai, nas suas mãos entrego o meu Espírito, o Espírito Santo voltou para Deus e o Jesus de Nazaré lá na cruz morreu. Mas ele não é Deus coisa nenhuma, ele só foi um ser humano que foi cheio do Espírito Santo, só isso. Ele é um ser humano comum que recebeu a graça e recebeu o Espírito Santo de forma diferente na vida dele. Baseado nisso aí, o Espírito Santo apresentou depois da morte de Jesus, apresentou-se diante dos discípulos, depois foi embora. Pois é, quem apresentou? Não, mas tudo isso eles resolvem dizendo o seguinte: isso aí é mito, isso aí é história. Né? Os cristãos fizeram para si um Deus, e aí então eles foram inventando coisas, foram colocando enfeites na pessoa desse Jesus da Galileia, esse Jesus Nazareno,
foi colocando enfeites e ele se tornou esse Deus que ele era. Mas não aconteceu ressurreição, coisa nenhuma. Isso aí é coisa da cabeça dos cristãos. Irmãos, quem diz isso não são os ateus. Quem diz isso são os teólogos liberais. Teólogos protestantes liberais. Esses mesmos que causaram dano terrível na Europa. E hoje a Europa, que um dia foi cristã, que foi reformada, hoje é deformada, vive numa apatia e numa apostasia total. E o liberalismo teológico tem vindo para o Brasil, aliás, já veio para o Brasil há mais tempo, e nós temos visto os seus estragos aparecendo. Só que no Brasil ele é mais sutil. Ele não ataca as doutrinas descaradamente, ele ataca a ética dos cristãos. E aí a coisa mais fácil que tem é você ver cristão com vida dupla, com a moral totalmente torta, vivendo de forma podre. É o liberalismo, né? Que está entrando pelas igrejas, né? E se nós não tomarmos cuidado, ele entra com muita facilidade por essa porta. E nós temos que ser firmes nesse sentido, né? Vamos lá. Vamos rebater essa mentira então, né? É importante ressaltar que o Espírito Santo não entrou em Jesus de Nazaré, mas sim desceu e pousou sobre ele, né? Ele foi ungido, diz Pedro lá em Atos 10, 38, ele foi ungido com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não entrou em Jesus, né? Ele e o Espírito Santo e o Pai são um, né? E por que o Espírito Santo fez isso? Porque a obra da salvação foi realizada pelo Deus triuno. Mas enquanto esteve neste mundo, Jesus era um homem e a sua natureza humana necessitava do poder de Deus e da presença revigoradora do Espírito Santo. Por esse motivo que nós vemos Jesus volta e meia se retirando para orar a Deus, para buscar forças em Deus. Por esse motivo nós vemos o Senhor Jesus o tempo todo vigiando e orando. Ele travou uma luta contra o pecado que nós jamais entenderemos como foi, tão forte que foi. Hebreus, o escritor aos Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas, e em todas as coisas ele foi vencedor. Existem pecados que você jamais será tentado. Assim como eu, existem pecados na minha vida, ou existem pecados que eu jamais serei tentado a cair nesses pecados. Mas Jesus foi tentado em todos os pecados e venceu todos. Por isso ele pode nos representar diante de Deus. Mas ele era Deus, ele é Deus encarnado. Ele não deixou de ser Deus quando veio para a terra. Quando ele assumiu a forma humana, ele não deixou de ser Deus. Mas na sua natureza divina agregou-se à natureza humana. E essa natureza humana precisava constantemente do fortalecimento do Espírito Santo na sua vida. Aí eu falo para você, se Jesus precisou, muito mais nós. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é falar uma língua que ninguém entenda, um barulho que ninguém entenda, né? Ou cair no chão porque alguém soprou, você caiu, ou jogou um paletó e você caiu, ou bem, aí a criatividade do meio gospel evangélico brasileiro vai longe, né? Tem muita coisa absurda. Mas ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo significa uma vida de dependência total do ser de Deus para vencermos o pecado. Ser cheio do Espírito Santo significa você crucificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Ser cheio do Espírito Santo significa, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É o caminho da abnegação. É eu abrindo mão dos meus interesses para realizar os interesses de Cristo. É eu deixando o que o meu coração quer fazer para fazer aquilo que Deus me manda fazer. Por mais absurdo que seja, lembra lá de João Batista? Senhor, eu tenho que ser batizado pelo Senhor, não o Senhor me batizar. Não
Senhor ser batizado por mim. Eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Por mais absurdo que ser cheio do Espírito Santo significa andar de acordo com o que o Espírito Santo nos manda fazer. Ah, pastor, mas parece um absurdo essa ideia de, vamos usar um exemplo aí, casamento misto, namoro e casamento misto. Não, pastor, isso aí caía bem há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, mas a nossa era, a nossa geração é outra. A rapaziada tem a cabeça muito mais aberta. Irmãos, aliás, a Bíblia não fala que é para a gente ter cabeça aberta, a Bíblia fala que é para a gente ter a mente cativa, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 ou 4, 10 agora? Deixa eu ver lá. 2 Coríntios, eu não marquei essa referência. Foi? Isso, 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Aquele texto de 2 Coríntios 5, 17 a 15 fala assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu para que nós vivêssemos para Ele. Não dá para a gente viver para nós mesmos, né? Irmãos, aplicação prática. Tá bem? Na verdade são duas, né? Aplicações práticas. O Deus triuno sempre esteve, sempre atuou, sempre esteve atuante em nossa salvação. O Filho se entregou por nós, que fomos dados a Ele pelo Pai. João 10, 29 fala, Jesus fala: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, e todo aquele que o Pai me deu, de modo não lançarei fora. É Deus que nos traz para Jesus, e Jesus nos leva para Deus, né? E assim nós estamos guardados pela Trindade Santa, e o Espírito Santo nos santifica e nos conduz em glória, e há glória, né, de Deus. João 4, 14, 16 e 17, João 16, 14, Romanos 8, 26 a 30. A outra aplicação prática é que Cristo tinha plena consciência de seu ministério. Cada ato dele revela que ele não estava tentando descobrir quem ele era, mas afirmando quem ele era e o que ele veio fazer. Muito diferente do que algumas religiões ensinam aí, né? Agora uma questão para a nossa reflexão. Eu já falei sobre ela, mas que ela fique aí para a nossa reflexão. Não é lamentável como nós temos a mania de querermos ensinar Jesus a agir tal como fez João Batista? Quantas vezes nas nossas orações nós dizemos para Deus o que Ele tem que fazer, não é mesmo? Senhor, vá lá na casa do irmão fulano de tal. Senhor, vai lá. Primeiro, Ele está em todo lugar. Segundo, Ele não é moleque de recados. Não é só neopentecostal que ora errado, não, irmãos. A gente também ora errado. Senhor, vai lá, faz tal coisa, assim, sensato. Senhor, proteja fulano de tal. É sempre de bom ouvir em nossas orações nós dizemos: Senhor, por favor, por amor, faça isso, se for tua vontade. Como Jesus orou: se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Já imaginou se Deus ouvisse essa oração de Jesus? Mas eu não estou dizendo que Jesus orou errado não, viu? Não estou dizendo que Jesus orou errado não. Quando ele orou assim, ele estava expressando a terrível angústia e dor que nós jamais entenderemos e jamais saberemos
porque ele foi firme em morrer na cruz para nos salvar. Nós devemos tomar cuidado com as nossas orações, irmãos. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos para esbanjar em nossos próprios prazeres. É sempre importante a gente mostrar humildade quando estivermos falando com Deus. E sermos educados mesmo na presença do Senhor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia. Acompanhe o fulano de tal na sua viagem, como nós oramos há pouco. Acompanhe, Senhor, tenha misericórdia. Você não está dando ordens para Jesus. Mas você está dizendo o óbvio para ele. Senhor, pedimos que o Senhor acompanhe, proteja. Aí sim. Vai lá, Senhor, toca no coração do fulano. E se Deus não quer tocar no coração do fulano? Não, pastor, agora não sei como é que eu oro mais. Deus vai te ensinar a orar, meu irmão. Não somente ao orar, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá humildade. Porque se eu não sei orar como convém, mas o teu Santo Espírito geme ao ver na minha vida os efeitos do pecado. E o pecado é tão desgraçado que ele me faz ter dificuldade até para orar. Até quando eu quero orar certo, eu não sei. Me ajuda, Senhor. Tiago disse que aquele que é falta de sabedoria e pede a Deus, crendo, Deus vai dar. E Deus tem prazer em nos dar sabedoria. A primeira coisa que você deve fazer, o pastor não sei orar, então peça a Deus, Senhor, me ensina a orar. Deus vai ouvir o seu coração. Deus vai ouvir o seu coração. Ele é misericordioso. Não significa que ele vai dar o que você está pedindo. Ele vai dar aquilo que ele sabe que é o melhor para você e, acima de tudo, aquilo que é a vontade dele. 1 João 5,14 diz isso. Nós podemos ter essa certeza que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, nós receberemos. Agora, se nós estamos pedindo e não estamos recebendo, pode ser que não seja a vontade de Deus. Mas que nós não façamos como João Batista, embora aqui nesse caso ele não creio que ele estivesse querendo ensinar Jesus, mas é o que ficou a impressão. Né? Quando Deus te mandar fazer algo, não questione, faça. É para fazer, eu vou fazer então. Alguma pergunta, irmãos? Algum comentário? Não? Alguma pergunta sobre o estudo? Não, acho que podemos encerrar. Né? Vamos encerrar então nosso estudo dessa noite com mais uma oração. E eu peço ao presbítero Edson, por favor, faça essa oração. Pai bendito, misericordioso, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, a Deus. Obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje, a Deus, que traz esse esclarecimento a respeito do batismo, a Deus, sobre a divindade de Cristo, a Deus.